Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando-a à parte, Maria disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns também disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Mas Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas e deixem-no. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Me parece que de todos os pontos que nós já extraímos desse texto, o ponto da fé é o que esse texto mais desenvolve, é o que esse texto mais aprofunda, é o que esse texto mais mantém no foco das nossas atenções. Esse texto tem uma preocupação enorme com a fé, assim como é todo o Evangelho de João. Você sabe que a ressurreição de Lázaro no Evangelho de João é o último sinal que Jesus faz antes de sua própria morte e ressurreição. São 7 ao todo no Evangelho de João. Na verdade, o evangelista João sabia que Jesus fez muitos mais milagres do que esses 7, que ele relata no seu Evangelho. Mas como ele deixa claro ao final do Evangelho, Jesus fez muitos milagres, e se todos fossem escritos, não haveria livros no mundo inteiro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. A minha impressão é mais ou menos a seguinte: o evangelista entendia que se você está disposto a crer, 7 milagres são mais do que o suficiente.
Se você não está disposto a crer, nem 1000 milagres dão conta de tocar o seu coração. Nós não cremos pela abundância de argumentação ou pelo excesso de comprovação. Nós cremos porque estamos sensíveis ao Espírito Santo. Então estes sinais foram escritos para que vocês creiam. E para que crendo tenham vida em seu nome. Todos os sinais, cada um deles, escritos para a nossa fé. E este como um clímax, como uma espécie de auge, como uma espécie de fechamento com chave de ouro. Desenvolve o tema da fé de uma forma tão profunda e maravilhosa que nós precisamos atentar para os seus ensinamentos. E eu queria propor para você, nessa noite, 3 lições sobre fé que esse texto nos ensina. E a primeira lição que esse texto nos ensina sobre fé é que a fé precisa extrapolar os limites das nossas pré-concepções, os limites das nossas pressuposições, os limites dos nossos preconceitos. Primeira informação que me chama a atenção nesse texto que nós lemos é a atitude das 2 irmãs, quando elas chegam perto de Jesus e falam com ele. As 2 esboçam a mesma concepção, a mesma ideia, falam a mesma frase para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido. Veja, as 2 criam, mas a fé de ambas tinha limite. A fé de ambas estava presa num determinado contexto, numa determinada estrutura de pensamento. A fé das 2 ia até determinado ponto, mas não conseguia passar desse determinado ponto. As 2 estavam convictas de que Jesus, em chegando a tempo, poderia curar Lázaro. Mas nenhuma das 2 imaginava que depois daquele tempo, Jesus ainda podia fazer alguma coisa. Se o Senhor tivesse chegado antes, a fé que é real, mas que está apequenada. Porque às vezes a gente pode crer corretamente, mas aquém do que é necessário. Às vezes a gente pode saber algo, mas muito menos do que o que esse algo implica. Às vezes a gente pode ter determinada visão de alguma coisa, mas essa coisa é muito maior do que aquilo que a gente enxerga de fato. A nossa fé pode ser verdadeira, real, bonita e estar aquém daquilo que Deus realmente quer para a nossa vida. As 2 sabiam do que Jesus era capaz desde que Lázaro estivesse vivo. Desde que a morte não tivesse se apresentado. Desde que um desfecho trágico não tivesse imposto. E Jesus então as convidou para ir além. Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Veja que ela teve dificuldade de transpor os limites. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: não, Marta. Não é uma questão de quando, é uma questão de quem faz. A questão não é o que está mais ou menos programado. A questão é quem está no controle de tudo. A questão não é o que você sabe, mas é sobre quem estamos falando hoje aqui. A questão não é o que você pensa, mas quem é o Deus em quem nós cremos agora. A questão não é o que você está passando, mas quem é aquele que tem a vida nas suas mãos. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Não é uma questão de um dia, é uma questão de eu estou aqui. E se eu estou aqui, tudo pode acontecer. Marta, venha comigo para uma outra dimensão de fé. Que nada depende das circunstâncias, que em nada está presa a elas. Marta, creia, você crê? E aí Marta responde: Senhor, eu tenho crido que tu és. Não é mais no que eu creio, mas em quem eu creio. E nessa noite nós somos desafiados a crer não na solução do problema, não na satisfação da necessidade, mas naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Extrapolar todos os limites.
O desfecho que eu não queria não significa a impossibilidade de Deus continuar agindo. Eu nunca vou me esquecer da tristeza estampada nos olhos do meu pai, quando com 16 anos eu disse para ele, depois de ele ter se esforçado tanto junto com a minha mãe, para educar-me na igreja, para me ensinar a Bíblia, para fazer-me ir aos cultos, que eu não acreditava em Deus. Eu nunca vou esquecer do modo como ele me olhou e da decepção que se estampou no seu rosto. Eu disse, essa fé é sua, não é minha. Eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia e eu não quero saber de igreja. Nós já vínhamos vivendo um desgaste porque ele queria muito que eu fosse à igreja todo domingo e todo domingo eu inventava algum tipo de desculpa. Isso foi se acirrando e de repente estourou nessas declarações todas que eu fiz. Meu coração estava tomado de tudo mais, menos de Deus. Meus discos, minhas músicas, meus amigos, as festas e tudo que eu achava que era o que eu queria da minha vida. E naquele dia eu disse, pai, eu não acredito em nada disso. Eu fico pensando hoje na culpa que talvez ele tenha sentido. Onde foi que eu errei? O que é que será que eu não fiz? O que é que será que eu fiz demais? Eu não sei se meu pai pensou naquele dia que eu era um caso perdido. Mas o que eu sei é que hoje eu estou aqui, pregando a fé do meu pai. A fé dos nossos antepassados, a fé de Abraão, Isaque e Jacó. A fé que se tornou poderosa para salvar a minha vida e me dar um novo sentido. Porque quando você acha que tudo acabou, tudo está só começando. A esposa acha que o casamento dela tem jeito enquanto o marido não sai de casa. Os pais acham que o filho tem jeito enquanto não avança na vida de drogas. O profissional acha que a vida profissional dele tem jeito enquanto ele não perde esse emprego tão maravilhoso que ele tem. A família entende que a sua vida financeira tem jeito enquanto a dívida não extrapola determinado valor. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tudo tem jeito, independentemente do ponto a que tenha chegado, porque nós estamos falando de um Deus que faz infinitamente mais, irmãos, do que tudo que pedimos ou pensamos. A solução que você pensou não é a única solução. A saída que você imagina não é a única saída. E se for preciso passar pelo vale de sombra de morte, não tema, em nome de Jesus, o Senhor está com você. Vamos quebrar com essas amarras que nos levam a pensar a fé dentro de categorias humanas. Um Deus que tem poder para fazer um pouco mais, ou aquele algo a mais que nós não podemos. Mas não mais do que isso, não. É infinitamente mais. Essa fé que rompe com os limites. Esse marido que crê na restauração da sua vida com a esposa, ainda que ela se declare apaixonada por outro homem. Esse pai que acredita na salvação do seu filho, ainda que ele esteja atolado num poço de lama e perdição. Essa alegria que vai voltar para o seu coração, ainda que há anos você não saiba o que significa alguma alegria. Essa vitória que você nem espera mais, mas que Deus ainda pode promover na sua história, porque Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. E tudo que Ele faz para a sua glória. Lázaro estava morto há 4 dias, era impossível. A ressurreição no Antigo Testamento nunca foi algo muito claro. Você tem episódios de ressurreição imediatos, como por exemplo, quando Eliseu ressuscita a filha daquela mulher que lhe fez um quarto, ou quando aquele soldado que cai sobre os ossos dele ressuscita também. São episódios imediatos de ressurreição, a ponto de quando Deus aparece para Ezequiel e lhe mostra um vale de ossos secos, e lhe pergunta, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ezequiel não sabia a resposta. Ele disse, Senhor, tu sabes. Ele nunca tinha visto isso. A vida voltar depois de um tempo, não deve ser possível, mas o Senhor sabe. E aí o Senhor manda ele profetizar, ele profetiza, os ossos revivem, mas era só uma visão. A ponto de, no contexto periférico de Israel, principalmente nos pequenos vilarejos,
em razão da influência das culturas pagãs vizinhas, uma superstição ter se instalado, que dizia que quando uma pessoa morria, o espírito dela ficava 3 dias rondando o corpo, depois dos quais ele subia e não voltava mais. Jesus chega no 4º dia, quando tudo tinha se tornado impossível. Qual é o seu impossível nessa noite? Eu quero convidar você a extrapolar todos os limites em nome de Jesus. Segundo, a segunda lição que esse texto nos ensina é que a fé exige de nós que retiremos alguns impedimentos. O segundo momento que me chamou muito a atenção nessa nossa leitura foi quando Jesus mandou que as pessoas tirassem a pedra. Veja, aquele que ressuscitaria Lázaro não precisava da ajuda de ninguém para mover uma simples pedra. Aquele que chamaria Lázaro para fora de entre os mortos 4 dias depois, não precisava de ninguém para fazer uma pedra rolar. Os anjos poderiam atendê-lo. Como de fato o fizeram quando da sua própria morte. Quando Jesus ressuscitou, foram os anjos que rolaram a pedra e ficaram sobre ela e estavam ali quando as primeiras mulheres chegaram. A palavra que tirou Lázaro da morte tiraria a pedra daquele lugar, a mesma. Se Jesus tinha dito que as pedras clamariam, quanto mais rolar, elas não rolariam se ele mandasse. Mas me parece, irmãos, que tem uma parte nesse processo que é nossa. Existe um desafio de fé que somente eu e você podemos assumir e ao qual somente eu e você podemos corresponder. Por alguma razão, Deus decidiu que não iria muito além do que a nossa fé pudesse acompanhar. Eu vou dar um exemplo. Jesus, no Evangelho de Marcos, final do capítulo 4, acalma uma tempestade. E todos ficam impressionados porque ele tem poder sobre a natureza. Começa o capítulo 5 e Jesus expulsa uma legião de demônios que estavam num homem que não ficava preso nem por correntes. Na sequência desse texto, Jesus cura uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela já tinha gasto todos os seus recursos com médicos e nada tinha dado certo. Na sequência, ele vai à casa de um oficial e ressuscita sua filha, uma menina de 12 anos que tinha acabado de morrer. Ou seja, depois de mostrar o poder sobre a natureza, mostrou o poder sobre os demônios, o poder sobre a enfermidade e o poder sobre a morte. Aí chega o capítulo 6, ele entra em Nazaré. O que é que ele vai fazer em Nazaré? Deve ser alguma coisa muito grande. Nazaré era a terra dele, a cidade dele. Certamente alguma coisa muito extraordinária ia acontecer. Talvez ele ia fazer uma estrela cair, mudar a cor do céu, ressuscitar centenas de mortos de uma vez, eu não sei. O evangelista fica com tanta expectativa na entrada de Jesus em Nazaré, que ele chega a ser engraçado na expressão do seu desânimo. Porque ele diz assim, ali Jesus não pôde fazer nenhum milagre, exceto curar alguns enfermos. Irmãos, se Jesus curasse um enfermo aqui essa noite, esse culto seria inesquecível. Mas o evangelista estava com uma expectativa tão tremenda que ele diz, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto uma bobagem qualquer. Curou um leproso lá, mas curar leproso nós já viu. Abriu os olhos de um cego lá, mas o que vai ter nesse ministério dele é cego, ou cegaiada. Foi decepcionante para o evangelista. Não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto algumas curas. Mas o texto diz, ele não pôde por causa da incredulidade deles. Eu não estou dizendo aqui que Deus não seja livre para curar ou fazer um milagre independentemente da fé. Eu não posso negar, por exemplo, o texto de Atos 3, quando Pedro e João vão para o templo, para a oração da hora nona, e ali encontram à porta do templo um coxo. E o coxo estende as mãos para receber alguma esmola de Pedro e João. Pedro toma na mão do coxo, olha nos olhos dele e diz, eu não tenho ouro nem prata,
Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda e puxa o coxo, de modo que o coxo, num salto, se põe em pé. É o primeiro caso de cura no susto. O sujeito não teve tempo de crer em nada. Nada, absolutamente nada. Quando ele viu, ok, gostei, ficou bom. Mas há muitos textos que falam do limite que a nossa fé impõe para onde Deus está disposto a ir. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, e assim por diante. Por alguma razão, Deus decide limitar a si mesmo no atendimento das nossas questões em função da fé. Em função da fé. Tirar a pedra. Tirar a pedra. Que pedra nós precisamos tirar hoje? Qual é o impedimento? Ele pode ser, por exemplo, pecado oculto. Porque veja, que fé você demonstra no milagre que não possa ser aplicada na remoção de um pecado que vem acompanhando a sua vida há anos? Talvez uma vida de oração medíocre seja a pedra. Porque que fé é essa que eu tenho num milagre de Deus para resolver a minha vida que não me põe de joelhos todo dia em oração no quarto secreto? Talvez seja ignorância da palavra. Porque que fé é essa que acredita que a vida financeira vai mudar, que a enfermidade vai sair e que não acredita que esta palavra é a palavra de Deus, viva e verdadeira? Eu não sei qual é a pedra, mas ela precisa ser tirada. Falta de perdão, talvez. Eu nunca esqueço um testemunho de um homem que eu conheci na bancarrota, completamente empobrecido, morando de favor e fazendo bicos para pôr comida na mesa da sua família. Quando eu conheci a história desse homem mais a fundo, eu fiquei ainda mais impressionado. Ele havia sido milionário, tinha perdido tudo. Seu filho era um homem riquíssimo na cidade, mas não ajudava o pai nem a mãe por causa de mágoa, família brigada, problemas de relacionamento, uma confusão. Esse homem tinha uma mágoa do filho também, odiava o filho, falava mal do filho por onde passava. O ódio era a palavra dominante naquela família. Um dia, num culto que esse homem estava na igreja, eu preguei sobre perdão e ao final ele veio à frente para liberar perdão na vida do filho. Oramos juntos. No dia seguinte ele ligou para o filho. Foi difícil, o filho não quis atendê-lo, demorou, mas ele orava sobre aquilo, a sua esposa orava, ambos estavam comprometidos a liberar perdão e pedir perdão. Depois de um tempo, a barreira foi quebrada. O filho perdoou, eles se perdoaram. Esse homem começou a prosperar. Dos bicos que fazia, montou uma empresa. Sua empresa prosperou. Hoje é um empresário rico na sua cidade. E deu esse testemunho diante da igreja como um todo. Desde o dia que ele decidiu perdoar, os impedimentos que estavam na sua vida foram tirados. Veja, eu não estou dizendo aqui que se você está passando por qualquer luta é um problema de perdão. Não é isso que eu estou dizendo. Também não estou dizendo que se você perdoar você vai ficar rico. Porque senão eu perdoo também qualquer um aqui agora. O que eu estou dizendo é que na vida daquele homem isso era um impedimento. Na sua vida talvez haja outro. Eu não sei. Você precisa orar. O que eu entendo desse texto é que houve um momento na trajetória de Jesus em que o que ele podia fazer sozinho, ele pediu que outros fizessem. E a fé estava em fazer isso. Em tirar a pedra do lugar. Em fazer o que estava para ser feito e que Jesus não faria por si mesmo. Porque tem coisas que Deus faz sozinho, tem coisas que Ele não faz por você. Não sei explicar. Acho que precisamos orar sobre isso. Para entender. Porque se houver alguma coisa na nossa vida que esteja impedindo uma experiência mais íntima nossa com Deus, uma experiência de milagre, eu não sei, isso precisa ser tirado em nome de Jesus. E finalmente, por último, última lição.
Terceira lição que eu aprendo com esse texto é que a fé desencadeia uma série de outras atitudes de obediência, que por sua vez desencadeiam ainda mais fé, e assim num círculo virtuoso maravilhoso. Quando as pessoas tiram a pedra, Jesus continua ordenando a vida, de modo que ele olha para dentro do sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora. Nunca me esqueço uma mensagem que foi pregada por aquele evangelista da televisão americano chamado Jimmy Swaggart. Quem é da época do Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart, que depois protagonizou um escândalo que acabou minando o ministério que ele tinha, que no Brasil tornou-se muito forte, a ponto dele vir para cá, e eu participei de um culto, Morumbi, estádio do Morumbi lotado, com ele pregando e o pastor Ricardo Gondim fazendo a interpretação no estádio do Morumbi. Década de 80, não foi não? Década de 80, devia ter uns 2 anos. Ele disse uma vez numa pregação o seguinte: Jesus disse, Lázaro vem para fora, porque se não tivesse dito o nome de Lázaro, todos os mortos sairiam. Se ele não tivesse nominado com quem ele estava falando, saía todo mundo. Ninguém ia perder essa chance. Jesus ordenando a vida. E aí quando Lázaro sai, ele olha para as pessoas e diz: tirem as faixas dele e deixem-no ir. São imperativos da vida. A vida que segue, a vida tem que seguir e tem que seguir ordenada por Deus. Essa é uma questão de fé, porque a mesma fé que crê num milagre extraordinário, crê que é possível viver dignamente, em obediência a Deus, fazendo a sua vontade nas pequenas questões da vida. A mesma fé que eu tenho, que Deus pode curar um câncer, eu tenho que Ele pode me tornar um dizimista fiel. A mesma fé que eu tenho, que Deus pode transformar a vida de uma pessoa que está perdida num lodo de perdição e desgraça, eu tenho de que Deus pode me ensinar a tratar a minha esposa, o meu marido, com respeito. A mesma fé que me leva a dizer que Deus remove montanhas, me leva a dizer que Deus pode me fazer acordar mais cedo e trabalhar melhor. A mesma fé. Porque nós deixamos para recorrer à fé naqueles momentos cruciais, tensos, muito pontuais, e esquecemos que essa fé que a Bíblia nos propõe nos ajuda a viver o dia a dia, mesmo quando nada de extraordinário acontece. O justo vive pela fé. O justo não só exercita a fé, ele vive pela fé. Se nós fizéssemos uma campanha de cura nessa igreja, certamente nós teríamos uma campanha lotada. Mas se nós fizéssemos uma campanha para quem quer saber, aprender a fazer um orçamento decente, talvez não fossem muitas pessoas que procurariam. Se nós fizermos uma campanha para quem quer arrumar um emprego que está desempregado, talvez desse muita gente. Mas se nós fizéssemos uma campanha para quem quer ser mais honesto e mais leal nos relacionamentos, talvez não viesse tanta gente. Eu não sei. Talvez eu esteja fazendo um julgamento equivocado, mas me parece que essa é a tônica da nossa geração. Gente à procura de grandes milagres, mas que não acerta a vida nas pequenas coisas. Foi Benjamin Franklin que disse que a felicidade não virá como resultado de grandes golpes de sorte que podem ocorrer pouquíssimas vezes, mas através de pequenas coisas que fazemos todos os dias. Estão aí os astros do rock, da música pop, dos esportes, para nos provarem que grandes resultados nem sempre trazem felicidade e nem sempre é uma palavra otimista minha. Ordenar a vida, obedecer em tudo. Se a Bíblia diz que falar a verdade é o que Deus quer de nós, falemos a verdade, ainda que ela traga prejuízo. É uma questão de fé. Administrar o negócio corretamente, com honestidade, cumprindo os compromissos, é uma questão de fé. A mesma fé que tirou Lázaro do túmulo. A mesmíssima fé. Eu creio que Deus pode me tirar do leito da enfermidade e até de um caixão onde eu estiver morto, do mesmo jeito que eu creio que Deus pode renovar o meu ânimo para cuidar da minha família.
É a mesmíssima fé. A fé que tira a pedra, tira a faixa. Obediência, que gera mais fé, que gera mais obediência. Um dia o próprio pastor Ricardo disse isso num culto. Ele disse: se você estiver com a sua fé enfraquecida, pratique ainda mais a sua obediência. Porque no caminho da obediência a sua fé será restaurada, mas no da desobediência, dificilmente. Fé para obedecer a Deus é tão importante quanto a fé no milagre de Deus. E aí não dá para a gente terminar, irmãos, sem dizer que a fé que Jesus nos propõe nesse texto é uma fé na ressurreição. Porque a pergunta também é se nós cremos naquele lugar para onde estamos indo. Porque a mesma fé que crê que Deus pode ressuscitar a Lázaro, crê que se Lázaro não ressuscitar, está tudo bem. É a mesma fé. A mesma fé que crê que a morte pode ser vencida, crê que a morte já foi vencida. A mesma fé. Porque Lázaro ressuscitou, irmãos, para morrer de novo. Ele não está vivo entre nós até hoje. Lázaro ressuscitou para morrer na sequência. Porque a ressurreição que vale é a outra. É aquela da qual todos vamos participar. E a mesma fé nos motiva a caminhar até ela. A mesma fé. E eu queria orar com você nesse momento. Pedir que você feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida. E que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.